Despedindo-se da Terra, parte 6, capítulo 30. Terça-feira, 1º, o escritório de Glauco. Enfim, chegara a tão esperada oportunidade para que Marisa pudesse, por fim, dar início à aproximação direta conforme seus planos. Naquele momento, tudo estava em jogo, sobretudo por saber que o marido a estava traindo, inclusive com hora e lugar marcados. Para conseguir o clima de que necessitava, Marisa aproveitou-se de sua condição física, já modelada pelos exercícios e pelo estilo Gláucia que havia adotado, buscando tornar ainda mais exuberantes suas formas. No entanto, sobre as peças íntimas provocantes e sensuais, preferiu vestir uma roupa menos provocante, mas que de forma muito fácil pudesse ceder aos seus movimentos na exata hora em que fosse necessário livrar-se delas. Em sua maneira de planejar, tudo já estava bem delineado. Assim, tanto na sua veste exterior, deveria ser informal e discreta, quanto deveria ser extremamente provocante, aquela que fatalmente deveria despertar o interesse de Glauco por ser irresistível e atraente. Tomando cuidado com os detalhes, Marisa tratou de escrever o endereço detalhado do motel no qual seu marido estava com outra mulher, em um encontro íntimo, incluindo o número da suíte, ao mesmo tempo em que providenciou um pequeno revólver que daria o contorno trágico no cenário. Com tudo preparado, a esposa de Marcelo dirigiu-se para o encontro com o consultor de empresas, cuidando de usar também pesada maquiagem, que ressaltava os traços abatidos de um rosto que precisaria transparecer preocupação, uma dor moral incontida, compatível com o estado de desespero que ela ensinaria diante do rapaz. Olheiras, cabelo um pouco descuidado, atmosfera triste, nervosa, mãos trêmulas, tudo estava composto para que Glauco pudesse perceber a sua condição de desequilíbrio iminente. Chegou ao escritório um pouco antes do horário previsto. Enquanto esperava, demonstrava insatisfação para a secretária que se encontrava na antessala. Sabendo que Glauco estava sozinho, a jovem, através do interfone, fez chegar a seu chefe a informação da presença da cliente na recepção, ocasião em que, através do próprio aparelho, o rapaz solicitou que a conduzisse até o interior do escritório. A sala de espera se localizava a certa distância dali, de forma que as pessoas que estavam aguardando não podiam ser vistas pelos que se achavam no interior de seu posto de trabalho, ao mesmo tempo em que a sua posição estratégica permitia saída sem que fosse necessário passar pelo local onde clientes estavam esperando o atendimento. Assim que foi conduzida ao interior do escritório de Glauco, Marisa incorporou o papel da mulher desesperada e que está à beira de um colapso moral. Seu tremor e sua aparência denunciavam uma pessoa constrangida por sérios problemas, o que não passou desapercebido pelo rapaz. Sente-se, Marisa, disse ele, levantando-se para recebê-la cortês. Obrigada. Estou mesmo precisando sentar um pouco. Nossa, você está parecendo muito nervosa. É, Glauco, as coisas não andam bem. É por isso que nós marcamos esse encontro, para que eu lhe explicasse os trâmites a serem adotados para a obtenção das autorizações e demais exigências para a abertura da empresa, conforme você me solicitou. Isso mesmo, respondeu ela. Vendo o tremor de Marisa, antes de dar início à explicação do caso, solicitou que a secretária providenciasse um pouco de água com açúcar para a jovem. Enquanto isso estava sendo atendido, as entidades que acompanhavam a cena, principalmente aquelas que a organização destacara para o processo de influenciação de Glauco, as mesmas que haviam sido admitidas no culto do Evangelho, na casa de Olívia semanas antes, se postavam atentas para que as atitudes das personagens pudessem favorecer os seus interesses. Sabendo que Marisa iria contar com o apoio dos espíritos infelizes que assessoravam Dona Messia, todos apostos para agir segundo os objetivos almejados pela jovem, o chefe Juvenal, observados por Gabriel,
organizava o restante do plano trevoso, auxiliando Jefferson, a entidade obsessora de Luiz. Reforçaram no rapaz a necessidade de procurar o futuro cunhado para um encontro mais íntimo, onde as explicações de parte a parte poderiam colocar um ponto final naquele estado difícil em que se via envolvido. Assim, cronometrando os encontros, as entidades trevosas haviam cuidado para que Luiz chegasse ao escritório mais ao final da tarde, a fim de que seus intentos pudessem ser favorecidos com os acontecimentos em curso, envolvendo Marisa e Glauco. No interior do escritório, Glauco deixara de lado a pretensão de explicar as questões técnicas para as quais havia sido contratado, a fim de conseguir acalmar a agitada cliente, solicitando inclusive a ajuda da própria secretária. À medida que Marisa ia se vendo objeto de atenção do rapaz, mais e mais se lhe aguçava o pendor e o talento para a encenação. As lágrimas começaram a brotar, naturais, molhando seu rosto, como a denotar a existência de um grave problema. Vamos, Marisa, o que está acontecendo? Fale comigo, se isso pode ajudar a acalmá-la. Ah, Glauco, eu acho que todo o seu esforço foi em vão. Como assim, Marisa? Você solucionou o seu problema com Marcelo de alguma outra forma? Não, meu amigo. As coisas estão a caminho de se solucionarem sozinhas, sem muita burocracia nem complicações. Vamos, fale, solicitou o rapaz, demonstrando interesse em sua história. Procurando valorizar as informações para que delas extraísse o melhor impacto nas emoções de Glauco, Marisa passou a rememorar as mesmas cenas que haviam sido relatadas no encontro anterior, quando de sua primeira visita ao escritório. Lembra-se, Glauco, que havia trazido as gravações que indicavam a traição de meu marido? Você havia levantado a hipótese de que poderia tratar-se de alguma pessoa maldosa, desejando fazer chantagem com ele. Isso, estou lembrado. Pois bem, desde então, passei a observar melhor o conteúdo de seus recados, sempre depois que ele adormece. E para minha infelicidade descobri que não se trata de um engano, trata-se de um caso antigo, já repetido e estimulado por uma mulher perigosa, bastante segura de si, para deixar recados obscenos até mesmo na secretária eletrônica do celular do meu marido. Não é possível, Marisa. Marcelo sempre me pareceu tão correto. Sim, Glauco. Ele é advogado e sabe como manter a pose, jamais assumindo algum tipo de deslize moral. No entanto, para mim não há mais dúvida. Ele está me traindo e não é há pouco tempo que isso acontece. Diante de tudo isso, estou absolutamente perdida. Antes, imaginava que fosse um sonho ruim, como você mesmo sugeriu que pudesse ser. Confiava que tal situação acabasse caindo no esquecimento de um mal-entendido. No entanto, o recado indecente que pude escutar em sua secretária eletrônica destruiu em mim o último refúgio de esperança, no qual me escondi para tentar continuar mantendo uma vida que parecia equilibrada e serena, ao lado do homem que amei e amo. No entanto, agora, descoberta a farsa do afeto, não sei mais a quem recorrer. Vendo o estado de desequilíbrio mal controlado, Glauca ainda tentou advogar a posição de integridade do amigo. Mas você está segura mesmo de que se trata de uma traição? Por mais que deseje duvidar, a voz que permanece no meu pensamento me impede de achar que meu marido não sabe do que está se passando. Ainda assim, no dia de hoje, daqui a alguns minutos, estarei flagrando essa situação por mim mesma. Ora, Marisa, como é que é? Aquele era o ponto crucial da conversa. Então, com redobrado cuidado, para atingir o clímax do drama, passou a explicar. Você acredita que a maldita mulherzinha insolente teve a audácia de ligar para o meu marido dizendo em que motel seria o encontro no dia e hora que ela mesma fixou, tendo determinado inclusive o número da suíte que já havia reservado? Deve ser tão vagabunda, desculpe a expressão, e tão conhecida nesse lugar que com um simples telefonema consegue até mesmo reserva de quarto como se estivesse tratando de um hotel de classe. Não acredito, exclamou espantado o próprio rapaz. Mas eu tenho um endereço comigo, tenho tudo escrito aqui em minha bolsa.
Dizendo isso como se estivesse pretendendo provar a sua afirmação, aparentando descontrole emocional, começou a revirar a bolsa em busca de um pedaço de papel que ela própria houvera colocado bem no fundo, para que não fosse facilmente encontrável. Diante de tal dificuldade, resolveu, como parte da encenação, virá-la sobre a mesa nervosamente, a fim de procurar a anotação de constava o endereço do encontro de seu marido com a amante. Isso fez com que todos os seus pertences, máquina fotográfica, chaves, objetos estéticos, documentos, incluindo o pequeno revólver, acabassem dispostos sob os olhares de Glauco. Por fim, encontrou o papel e entregou ao rapaz. Enquanto desdobrava e observando a alteração emocional de Marisa, atentando agora para a arma de fogo que ali poderia estar indicando a possibilidade da mulher traída adotar alguma medida extrema de vingança. Apesar de abrir o pedaço de papel no qual se podia ler o endereço, com horário e demais detalhes bem definidos, escrito por uma letra trêmula e indecisa, Glauco mantinha-se atento aos movimentos de Marisa que mais do que depressa, como se desejasse ocultar alguns de seus pertences, passou a recorrer tudo que havia deixado à mostra, iniciando pela própria arma de fogo. É verdade, Marisa. Aqui está o endereço e a marcação de um encontro, mas você está certa de que se trata de um motel? Não pode ser a casa de algum cliente ou o escritório de algum advogado? Só se for cliente promíscuo ou advogado de bordel, porque eu passei inúmeras vezes pessoalmente nesse endereço e constatei com meus próprios olhos que se trata de um local para encontros clandestinos. Além do mais, desde quando alguém marca um encontro desses para tratar de negócios dentro de uma suíte? Ainda que meu marido fosse advogado do proprietário do motel, esse encontro não seria um de seus quartos, seria no escritório da empresa. Não tendo como negar razão aos seus argumentos, Glauco, agora mais nervoso e preocupado do que antes, passou a tentar contemporizar. Isso ainda não quer dizer que Marcelo esteja traindo Marisa. É, Glauco, os homens são sempre assim. Se protegem até onde der para enganar as tolas de suas mulheres. Mas para não deixar de lhe dar razão, hoje mesmo eu irei constatar essa verdade. Por isso passei aqui, para lhe pedir que não faça mais nada em meu caso, porque presinto que será perda de tempo. Hoje as coisas se definirão, de um jeito ou de outro. Imaginando que essa vaga referência poderia dizer respeito ao uso da arma de fogo, Glauco afirmou: você não deve pensar em fazer nada que piore a situação, Marisa. Percebi que você está armada, e nessas horas tais instrumentos não nos ajudam em nada. Tentando justificar a presença do revólver em suas coisas, Marisa respondeu indiferente: ora, Glauco, esse revólver sempre esteve comigo em minha bolsa. Pode ser, minha amiga, mas talvez você nunca tenha estado em uma crise tão dura como esta. Você está me chamando de desequilibrada? Não, Marisa. Estou apenas tentando fazer você pensar que isso pode ser perigoso para todos, mas eu não vejo perigo nenhum. Como você viu nesse papel, às 18 horas de hoje, tudo estará revelado. Eu vou estar no mesmo motel, de preferência na suíte mais próxima, para poder sair e dar o flagra nos dois safados. Falando isso, Marisa gesticulava nervosa, movendo as mãos, embaraçando os dedos, vitrificando o olhar no vazio, como se estivesse se deleitando com as imagens mentais que criava, apontando para o pior cenário que qualquer pessoa lúcida poderia entrever ou imaginar. Vendo que Marisa não estava emocionalmente equilibrada e que daquele estado poderia decorrer uma tragédia para todos, inclusive para ela própria, Glauco consultou o relógio e se deu conta de que já passava das 17 horas. Restava apenas 1 hora para que conseguisse impedir uma tragédia anunciada. Não tinha, entretanto, como violentar a vontade da cliente, que decidida já dava mostras de ansiedade diante do avançado da hora. Enquanto tudo isso estava acontecendo no interior do escritório, Luiz chegou para o já mencionado entendimento com o futuro cunhado, sem contudo identificar-se como tal, preferindo passar apenas por um amigo que precisava de alguns conselhos profissionais que viera sem marcar horário. Tendo sido encaminhado
Pela secretária para a sala de espera foi informado de que Glauco estava muito ocupado com uma cliente em dificuldades e que, por isso, não poderia interrompê-lo. Reconhecendo que não houvera marcado horário para o atendimento previamente, preferiu sentar-se e esperar, folheando nervosamente alguma revista que lhe estava à mão. Enquanto isso, lá no interior da sala escutava eventualmente o timbre da voz do rapaz, acompanhado natureza sonora. Identificou-se realmente a de uma mulher em desespero. Não atinava sobre o conteúdo do assunto, mas dava para perceber perfeitamente que a mulher estava descontrolada, no mínimo afoita demais. Interessado por todos os lances e mantendo atenção em tudo que ocorria por força da intuição que os espíritos obsessores lhe transmitiam, não demorou para escutar o interfone soar com o pedido de Glauco à secretária. Lá no interior, o rapaz deliberara acompanhar a desequilibrada moça até o local, onde pretendia dar o flagra em seu esposo, com a finalidade de evitar uma tragédia maior, fosse a do duplo homicídio ou a do suicídio da jovem. Determinado a ajudar na situação que lhe parecia crítica, solicitou à funcionária que procurasse telefonar para a casa de sua noiva, a fim de que pudesse falar com ela, antes de tomar qualquer atitude, no sentido de explicar a gravidade do caso e de não esconder nada de Gláucia. Um minutinho, senhora Olívia, por favor, foi informar Dr. Glauco. Espere na linha um instante, sim? Dr. Glauco, Dona Olívia está informando que Gláucia ainda não chegou em casa. Disse a secretária, sem saber que Luísa estava escutando na sala de espera, sem entender o que estava acontecendo, mas achando estranho que aqueles nomes fossem pronunciados ali, justamente no momento em que estava esperando por Glauco. Redobrou sua atenção para tentar decifrar o conteúdo da conversa. Sim, pode deixar, respondeu a funcionária. Ela está na linha esperando uma posição do senhor. Pode deixar que eu direi. Retomando a ligação que havia feito por ordem de Glauco, a secretária dirigiu-se a Olívia, do outro lado da linha, dando-lhe o recado do seu chefe. Dona Olívia, o Dr. Glauco pediu que lhe informasse que, por gentileza, avisasse Gláucia quando de sua chegada, que ele teve um problema de última hora que o vai prender por mais tempo no escritório e que, por isso, também não poderá estar na reunião de logo mais à noite. Disse também que, tão logo tenha resolvido tudo, telefonará para conversar com Gláucia, explicando melhor o imprevisto. Luís percebeu que o recado fora entendido com clareza e tudo estava acertado. Com isso, ele próprio teria mais tempo para conversar com Glauco, depois que a mulher fosse embora. Logo depois de ter desligado, a secretária voltou a comunicar ao seu chefe de que o recado havia sido dado como ele houvera pedido. No entanto, para surpresa de Luís, que nessas alturas já estava bastante interessado nos ruídos que escutava no interior da sala de Glauco, identificou que seus dois ocupantes se preparavam para sair. Ruídos de cadeiras, persianas sendo fechadas, tudo isso demonstrava que Glauco se preparava para deixar o ambiente. Não tardou para que Luís escutasse a voz de Glauco, dizendo à secretária secamente: Claudete, preciso sair agora com minha cliente, mas se alguém me telefonar, diga que não posso atender. Anote o telefone e diga que assim que me desocupar, retornarei a chamada. Mesmo que seja a senhorita Gláucia, perguntou a funcionária. Ela não vai telefonar, mas mesmo que seja ela, pode dizer que estou ocupado e que mais tarde lhe telefono. Sim, senhor, farei como manda. Luís, ouvindo aquelas informações, instigado pela própria malícia e pela da entidade que o controlava, passou a considerar muito suspeita aquela conduta de Glauco. Primeiro telefonou para dizer que tinha um problema no escritório e que não poderia ir à reunião da oração naquela noite. Logo depois, contrariando suas afirmativas, saiu do escritório acompanhado de outra mulher e ordenou à secretária que não dissesse a ninguém que havia saído, inclusive a própria noiva. Os espíritos perseguidores se alvoroçaram, envolvendo Luís com a preocupação de seguir Glauco, para descobrir seus segredos e, inclusive, proteger sua irmã contra qualquer deslize do noivo. Assim, esperou um tempinho até que a chegada e a partida do elevador pudessem ser escutadas,
e já que a secretária não o conhecia mesmo, anunciou que voltaria outro dia. Foi somente aí que a funcionária se lembrou de sua presença. Desculpando-se envergonhada, informou que o próprio patrão tinha acabado de sair. Não tem importância, eu volto outro dia. Além do mais, as coisas estavam meio quentes lá dentro, respondeu Luiz, querendo ser simpático. Realmente. O momento não era dos melhores, respondeu Claudete. Saindo do escritório, encontrou a escada. Sabendo que naquele horário o trânsito dos que iam embora para casa congestionava o elevador, desceu o mais rápido que podia e posicionou-se dentro de seu carro para acompanhar a saída do veículo do cunhado. Enquanto procedia a essa proeza, seus pensamentos acelerados iam sendo estimulados com a ideia de que estaria flagrando o cunhado em alguma infração moral grave, o que lhe serviria de importante triunfo, que saberia usar para desmascarar o rapaz, agora também suspeito de traição na mente de Luiz. E quanto mais esperava, mais Jefferson influenciava os pontos cerebrais que fustigavam as suas suspeitas. No fim da tarde, o carro do cunhado transportando uma bela loira com óculos escuros. A conversa despistadora de momentos antes. Tudo estava se combinando para um excepcional flagrante, que reduziria o cunhado à miséria moral. Luiz era um espírito mesquinho e recalcado, que, pressionado pelas próprias culpas, desejava ver em todos os que o cercavam pessoas igualmente viciosas como ele, a fim de que sua baixa conduta moral acabasse justificada como algo que todo mundo fazia, também. E o fato de Glauco ter descoberto seu comportamento homossexual gerava em seu íntimo uma natural aversão ao rapaz, porque dele se sentia refém, coisa que agora poderia ser revertida, caso se confirmasse a condição de infidelidade que se desenhava. Luiz, eufórico, tratou de seguir ao encalço do veículo de Glauco por todas as ruas e avenidas que trafegava. O horário não ajudava a velocidade do trânsito, por isso não fora difícil manter a vigilância daquele local, tanto quanto perceber que o carro se dirigia para um local distante dos tradicionais lugares frequentados por sua irmã. Jefferson, informado pelo chefe da trama sórdida que iria se estabelecer naquele dia, mais e mais empurrava Luiz para o revasladouro da dúvida ou da suspeita, através do qual manteria seu espírito a prévia ideia de crime moral, consumado às escondidas de sua amada irmã Gláucia. Voltando um pouco nos eventos daquele dia, encontramos Glauco confundido diante da possibilidade evidente de uma tragédia, a envolver Marisa e Marcelo em uma situação digna de conto policial dos mais trágicos. Como estava mais equilibrado, vira-se na obrigação de tentar demover Marisa da prática de tal conduta, buscando ajudá-la para que não cometesse nenhuma loucura consigo mesma e nenhum crime com os dois que ela iria flagrar. Não sabia, porém, que esse era exatamente o plano da moça, criar em seu íntimo desejo de impedir uma tragédia, graças à deliberada intenção de dar o flagrante no marido infiel, indo até o motel onde o encontro aconteceria. Assim como Marisa não arredava o pé da decisão, tentou ele comunicar-se com Gláucia, para dar a conhecer a noiva o estado de desespero de Marisa e, quem sabe, solicitar sua companhia para juntos irem até o local do encontro clandestino. Como não a encontrou, preferiu não deixar com uma outra pessoa notícia estranha de que estaria indo com uma outra mulher para um motel. Muita explicação para tão pouco tempo, em um momento tão complicado e emergente quanto aquele. Preferiu optar pela notícia rápida, inclusive para não dar a conhecer à própria secretária o seu destino ou a finalidade de sua saída do escritório. Por isso, limitou-se a informar que não iria ao culto do Evangelho naquele dia, porque imaginava o tamanho do problema que deveria administrar, caso o encontro de Marisa e Marcelo, junto com a amante, efetivamente se concretizasse, coisa que ele estava decidido a impedir que acontecesse. Vendo que Glauco mordera a isca, Marisa tentou demovê-lo da ideia de acompanhar a sua ida ao motel. Não precisa não, Glauco. Eu sei ir até lá sozinha, mas eu irei junto para que nada de grave aconteça com vocês. Quem sabe possam precisar de algum amigo nessa hora, falava o rapaz, pensando em uma forma de tirar-lhe o revólver durante o trajeto.
Além de tudo, eu também trouxe uma máquina fotográfica para não deixar qualquer dúvida a respeito da conduta do sem-vergonha. Ele bem que pode dizer que não estava lá e que foi tudo loucura minha, afinal, o desgraçado advogado sabe muito bem como fazer as coisas. Foto é melhor do que tiro, Marisa. Depende, Glauco, depende da ordem. A tentativa de desanimá-lo fazia parte do cenário. O certo é que Marisa euforizou-se ao perceber que o rapaz tinha mordido a isca. Precisava manter esse equilíbrio, porquanto não poderia deixar as coisas darem errado justamente agora. Colocou os óculos escuros e aceitou descer até a garagem do prédio para seguir até o endereço no carro de Glauco. Não imaginavam que Luiz ia ao encalço dos dois, todos na direção do motel, onde havia sido marcado o encontro de Marcelo e Silvia. Logo que Silvia deu entrada no motel, estacionando seu carro em uma das duas vagas da garagem, deixou aberta para que Marcelo pudesse parar o seu, quando então promoveria o fechamento e isolamento dos veículos. Enquanto isso estava acontecendo, Glauco e Marisa chegavam ao local solicitando uma suíte nas proximidades daquele número que a esposa de Marcelo conhecia. Segundo informações do funcionário, escolheram uma que lhes parecia favorável, por estar localizada bem em frente daquela ocupada pelo casal, que Marisa pretendia flagrar, o que facilitaria a visualização da chegada ou saída de quaisquer dos carros. Assim que se posicionaram, logo perceberam que um carro já estava estacionado. Marisa desceu e tratou de baixar a porta da garagem de sua suíte, vedação plástica opaca que permitiu ocultar os veículos dos olhos alheios, ao mesmo tempo em que facilitava o afastamento lateral da cortina plástica flexível para a observação dos vizinhos de frente quando da chegada de Marcelo. Glauco sabia que aquela situação era perigosa para ele, já que se permitira ir até um motel com outra mulher. No entanto, a consciência limpa e a companhia dos espíritos amigos, que se faziam ainda mais próximos, compensava a pressão psíquica dos espíritos inferiores, que sobre Marisa ia se fazendo mais intensa, a fim de que se consumasse o seu tão esperado desejo de aproximação. No entanto, as forças do mal não se limitavam a criar essa coincidência nefasta. Na rua do lado de fora, um estupefato e eufórico Luiz confirmava as suas suspeitas. Efetivamente, aquele santo Glauco era na verdade um devasso traidor. Estava deixando sua irmã Gláucia pensar que se tratava de um homem honesto. Enquanto a família orava em conjunto, o safado cunhado se metia em um motel com outra mulher, inventando desculpas com as quais ia disfarçando a sua conduta. Ali naquele momento, Luiz se sentiu com um poder supremo. Até então, Glauco fora detentor do seu segredo, o que o obrigava a esconder-se, a fugir de sua presença. Agora Luiz não estava mais vulnerável. Também tinha um segredo para poder se sentir limpo, ou tão indecente quanto qualquer outro homem de sua idade, como gostava de pensar, sempre que sabia dos deslizes de algum outro seu conhecido. No entanto, ao mesmo tempo em que se sentia feliz em ver que não era somente ele o fraco, pressupondo a prevaricação de Glauco, seu amor por Gláucia tornava ainda mais grave a constatação daquela traição do noivo. Sabia das peripécias de Glauco no passado e testemunhara o sofrimento da irmã, no período em que seu namorado se aventurara com uma mulher mais velha. Tudo havia passado desde então, com a modificação da conduta do rapaz. No entanto, será que havia passado mesmo? Não seria possível que Glauco apenas tivesse tomado mais cuidado com a ocultação de suas escapadas? Não seria Gláucia ingênua não querer ver o que se passava? Por que deixar a irmã caminhar para o matrimônio com um indivíduo mentiroso e que já lhe havia dado provas de indecência, provas estas que repetia agora de forma clara e decisiva? Todos estes pensamentos iam crescendo em sua mente, nos momentos em que se deixara ficar no interior do carro, nas proximidades do motel, onde vira o de Glauco penetrar alguns minutos antes. Jefferson, o obsessor espiritual, estava a postos, manipulando sua invigilância para que, com a desculpa de alertar a própria irmã, fizesse com que ela se inteirasse pessoalmente da traição, na porta do local onde estava acontecendo. Titubeante,
mas com a nítida ideia de prestar um excelente serviço ao coração da irmã, que dizia amar profundamente, Luiz tomou do celular e ligou para casa. Alô, disse o rapaz meio nervoso. Pronto, com quem quer falar? Respondeu a voz jovial da irmã no outro lado da linha. Oi, Glau. É o seu irmão, tudo bem? Oi, Lu. Respondeu a irmã intimamente. Escuta, estou precisando de você agora. Você pode me ajudar? O que aconteceu, Lu? Fale do que se trata. Bem, pegue seu carro e me encontre no endereço que estou lhe passando. Anota aí, mas tem que ser agora. Enquanto o irmão passava o endereço, Glaucia dizia, puxa, Luiz, justo hoje que é dia de oração aqui em casa e o Glauco já avisou que não poderá vir, mas é urgente, Glau. Eu não posso falar por telefone, venha rápido e eu lhe explico quando você chegar. Não é nada grave, mas preciso muito de você, não pode demorar muito. Tudo bem, nesse endereço eu devo chegar em meia hora. Está ótimo, estou no meu carro em frente, pare bem atrás de mim. Combinado, mas veja lá o que está aprontando. Não se preocupe, maninha. Eu jamais ia fazer algo que a prejudicasse. Desligou o telefone e ficou esperando a chegada da irmã. Nem se deu conta de que, depois de 15 minutos, outro carro entrou no motel, com destino ao mesmo quarto onde Silvia já estava preparada para sua chegada. Era Marcelo que vinha, acompanhado por Gabriel aleijado, que por sua pouca experiência nas rotinas perturbatórias, recebera a incumbência de se certificar da vinda do marido de Marisa, acompanhando até o local. No interior da suíte, o chefe e Juvenal estavam apostos para o desfrute daqueles momentos, envolvidos intimamente com a experiente Silvia. Capítulo 31. Terça-feira 2. O motel. Proteção aos maus. Enquanto Glaucia se dirigia ao local, sem imaginar o que a esperava, Marcelo já estava chegando. Ao mesmo tempo em que Marisa e Glauco se posicionavam na garagem em frente à suíte que iria receber os dois amantes. Naturalmente, que o desejo de Glauco não era o de bisbilhotar a infidelidade de Marcelo, mas sim estar presente para tentar evitar uma suposta tragédia. Por isso, enquanto Marisa, a esposa traída, procurava o melhor ângulo para as fotos irrefutáveis, Glauco tomou cuidado de trancar o carro, em cujo interior ficara a bolsa e os pertences da jovem, incluindo o revólver que vira em seu escritório, evitando-se assim qualquer atitude tresloucada. A chegada do veículo do marido foi acompanhada pela mulher traída, passo a passo, com os instantâneos fotográficos registrando a entrada, o trajeto, o estacionamento, a descida de Marcelo, a sua tarefa de baixar a cobertura que vedava a garagem dos olhares indevidos, antes de ingressar nos aposentos destinados, em geral, aos encontros fortuitos. Em todas estas etapas, Marisa tratou de fotografar a chegada e a presença física do esposo, de maneira a ter mais documentos visuais de sua conduta suspeita, além de incluir os registros do outro veículo, que já se encontrava no interior da garagem, com a melhor visualização dos detalhes, como número de placa, modelo, cor e etc. Depois que Marcelo ingressou na suíte, o que poderia significar para Glauco o cumprimento dos objetivos daquela empreitada, Marisa passou a simular um estado de desequilíbrio emocional, indicando nervosismo, tontura, vertigem, queda de pressão, procurando com isso chamar a atenção do seu acompanhante que, conforme se podia perceber, tudo fazia para não ingressar no quarto de motel, destinado aos dois, permanecia na garagem acompanhando Marisa. Para tornar mais convincente a sua encenação, passou a gesticular em busca de sua bolsa, onde sabiam se encontrar o revólver. Glauco, onde está minha bolsa, você viu? Aquele sem vergonha, aquele safado, aquele vagabundo está me traindo ali na minha cara. Está se encontrando com outra bem no meu nariz. Isso não pode ficar assim. Calma, Marisa. Tentava contemporizar o rapaz, notando o visível estado de desequilíbrio da mulher de Marcelo. Vamos, eu quero a minha bolsa. O carro está trancado. Como? Gritou Marisa descontrolada. Eu não posso deixar as coisas desse jeito. Vamos, eu vou acabar com essa história agora mesmo. Me dê a minha bolsa. E sabendo que, em realidade, o mais importante era conseguir fazer Glauco entrar na suíte, Marisa passou a esbravejar,
aos gritos misturando uma expressão de ódio a um choro desequilibrado e quase convulsivo. Vendo que a mulher estava sofrendo uma crise de difícil controle, Glauco ponderou tentando acalmá-la. Calma, Marisa. Você tem que se controlar. Não fique gritando, isso não vai resolver nada. Só vai piorar as coisas. No entanto, vendo que Marisa começava a esmurrar o carro, no desejo de conseguir sua bolsa em busca da arma, Glauco acabou se vendo na obrigação de recolhê-la ao interior da suíte, a fim de que, sem escândalos, Marisa pudesse ser contida. Era tudo o que ela desejava. Então, assim que se viu levada na direção do quarto reservado, Marisa deu uma trégua e se deixou empurrar para o destino, onde tudo poderia acontecer de forma mais fácil e direta. Tudo para o que havia se preparado antes, visava atingir aquele momento ao chegar naquela situação. Tão logo Marcelo se viu sozinho na presença de Silvia, um grupo de entidades femininas do mesmo teor de desequilíbrio da área da sexualidade projetou-se sobre ele, acariciando-o, colando-se ao seu desejo de prazer e fazendo-o recordar as aventuras excitantes que já vivera com inúmeras mulheres. Gabriel, aleijado, observando que tanto o chefe quanto o Juvenal se encontravam desligados da atenção que exerciam sobre ele, aproximou-se do local onde as entidades amigas se posicionavam, como se as estivesse identificando. Foi então que Félix, sabendo da alucinação em que se encontravam os dois outros comparsas, estendeu as mãos sobre a mente de Gabriel e perguntou-lhe diretamente: Meu filho, tudo está conforme planejado? Imediatamente tocado pela indagação que lhe chegava ao fulcro cerebral, Gabriel acionou seus poderes mentais e respondeu: Sim, paizinho, tudo está pronto conforme solicitado. Está bem, então, bom trabalho, Gabriel. Aguardemos o momento adequado para o início do processo de resgate. Esteja postos para que suas energias potentes possam ser usadas como a força necessária para a transformação das almas, protegendo-as contra suas próprias perversidades. Sim, paizinho, estou atento. Foi então que Magnus, admirando-se da íntima relação que existe entre Félix e aquela entidade deformada, indagou perplexo. Mas eu sempre pensei que este se tratasse de um espírito ignorante e mau. Como é que agora pode escutar seus pensamentos e tratá-lo de paizinho? Calmo e paciente, Félix explicou. A obra divina não desperdiça nada nem ninguém, Magnus. Este irmão é um dos trabalhadores devotados do bem, a serviço nos lugares mais sórdidos, como esforço do amor em amparar aqueles que só pensam em fazer o mal. Naturalmente, que não guarda uma evolução acentuada. No entanto, valendo-se do seu estado adulterado na forma, resquício de sua última encarnação no sofrimento depurador, Gabriel aceitou o convite de nossos superiores, a fim de esmerar-se na tarefa do amor, ocultado pelo casulo vibratório deformado, que não lhe seria difícil manter por causa da fixação mental de sua última jornada terrena, ao mesmo tempo em que usaria o seu sentimento despertado no bem para ser útil no momento adequado. Conduziria sua ação com indispensável cuidado, valendo-se da personalidade aleijada com que se vestia desde a derradeira experiência carnal, temperando sua conduta com sua aparente ingenuidade, que seria tomada conta de burrice pelas entidades trevosas. Estas, sem grande capacidade de penetração na observação profunda do espírito, surpreendidas pela sua aparência, o aceitaram em decorrência dela, desajustada e assustadora, imaginando que baixo de tal forma a maldade certamente estaria asilada. E o estado bisonho e apalermado seria revelado pelas entidades dirigentes da treva, entrevendo nele a possibilidade de uso processos de atemorização de encarnados e de espíritos, intimidados com a sua forma aterradora. Não sabeu, entretanto, que no íntimo, Gabriel se mantinha interessado no cumprimento da tarefa, a que se comprometera com os amigos generosos que o têm sustentado, não se permitindo agir no mal e defendendo-se de tais missões pela atitude atrapalhada, patetada, própria de entidades inexperientes ou abobalhadas, que precisam ser adestradas no mal por outras mais conhecedoras de seus mecanismos. Surpreendido com a explicação direta e clara,
Magnus admirou-se diante da sabedoria divina e deixou-se calar, observando o desenrolar daquela cena, para ele inusitada até aquele momento. Félix e Alfonso se aproximaram do casal encarnado e, unindo suas vibrações em uma prece, começaram a criar um campo magnético que ligava aquele quarto aos raios luminosos que começavam a cair do alto. Sem se ocuparem das entidades que assistiam ao espetáculo, agitadas agora pelo clímax, as duas almas se vinculavam aos planos superiores da vida, para que a partir daquele momento as atitudes da ignorância pudessem começar a serem disciplinadas pela própria ignorância que as caracterizava. Enquanto o casal se permitiu o relaxamento físico, buscando forças para uma segunda etapa na disputa carnal, as entidades instrutoras pediam a Deus e aos seus superiores espirituais que pudessem amparar a insensatez humana pelos caminhos que mais eficazmente a reconduzisse à consciência, mesmo que fosse por meio do sofrimento. Senhor, aqui estamos, dizia Félix emocionado, como servos do seu amor a levá-lo a todas as partes, mesmo que nossa função nos obrigue a entregá-lo aos que se permitiram resvalar na pocilga dos prazeres vis. Cumpridores humildes de sua vontade, afastando de nós a condição de julgadores dos equívocos de nossos semelhantes, equívocos esses nos quais já incidimos inúmeras vezes. Solicitamos nesta hora a concessão sábia, que permita que a lição superior possa encaminhar estes irmãos para o roteiro elevado da própria transformação. Ajuda-nos, Senhor da vida, para que mais e mais semelhantes encontrem o celeiro celeste e possam se valer dos manjares que matam a fome da alma para sempre. Estes que aqui estão são os mesmos aos quais sua voz doce e compassiva se referira, quando pedirá ao Pai que perdoasse seus algozes porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles também não sabem o que realizam, Senhor, e por isso aqui estamos para invocar a sua augusta proteção para o sublime momento do despertamento. Concede-nos, Jesus, autorização para que suas vidas possam ser reconduzidas do lixo da insanidade para o ambiente mais elevado do Hospital da Experiência, que as medique, as alimente e as desperte. A oração se fizera fulgurante no coração das duas entidades, cujos braços estendidos para o alto pareciam haver se transformado em antenas que tocavam os arcanos celestiais, tal jorro de luz que de lá desceu sobre aquele ambiente. A escuridão, a treva, a perversidade, o mal, a ignorância, a pestilenta atmosfera no átimo foi dissolvida, e surpreendidas por tal estado de elevação, todas as entidades perturbadoras e vagabundas que ali se alimentavam suportaram um choque de energias que produziu nelas a fuga amedrontada, a paralisação ou o desmaio. Em contato com as forças sublimes oriundas de mais além, a maioria saiu em desabalada carreira, deixando aquele ambiente íntimo e buscando penetrar outros quartos assustados. Aproximadamente, um terço dos espíritos que se deliciava nas arquibancadas da devassidão, tocadas pelo teor diferente de forças, e em virtude das condições de desgastes energéticos em que se achavam, entidades já cansadas daquele tipo de emoções que as haviam consumido desde longo tempo, experimentaram suave entorpecimento no mesmo local onde se achavam, e assim, adormecidas no próprio assento, no meio dos detritos mal cheirosos que produziam, foram recolhidas por devotados trabalhadores do mundo invisível, que acorreram de imediato ao ambiente, como que enviados pela solicitude celeste para o labor de recuperação dos aflitos do mundo. No entanto, aquele fenômeno espiritual se restringia apenas aos limites fronteiriços daquela suíte de motel, não se alargando aos demais quartos, ainda que a balbúrdia das entidades interiorizadas houvesse produzido igualmente desespero nas demais galerias e arquibancadas nos aposentos próximos. O casal, que se encontrava no leito já há algum tempo, por força da modificação das vibrações que os envolvia, viu-se tomado por uma pesada sonolência, atribuída por eles mesmos ao desgaste físico nas expressões da sexualidade ali extravasada. Irresistível sono envolveu-lhes os corpos.
libertando as duas almas da algema da matéria física e permitindo que Silvia em espírito se visse abraçado aos dois comparsas que a exploravam sexualmente desde longa data. Naquele momento, a moça assustou-se. Parecia que seu perispírito, visivelmente deformado pelo teor de seus pensamentos e atitudes inferiores, se unia ao perispírito dos outros dois, apresentando-se igualmente adulterados. Pelo teor de vibrações inferiores que emitiam ambos ali, haviam assumido uma aparência física animalesca, numa mescla de homem com hienas aselvajadas com a expressão facial de focinhos, pelos e riso histérico, permanecendo intimamente ligados à mulher que exploravam, transformados em um trio associado pelas mesmas emoções. Silvia gritou assustada, tentando fugir da companhia horripilante. Ao mesmo tempo, os dois espíritos se deram conta da forma grotesca com que ela agora lhes surgia diante dos olhos, parecendo uma bruxa velha e assustadora. No entanto, por mais que lutassem uns contra os outros, não conseguiam livrar-se, já que os três se achavam colados, perispírito e perispírito, como duas plantas saprófitas se enraizando no tronco de uma hospedeira. Silvia, em espírito, não conseguia ver Félix e Alfonso como as entidades amigas que ali dirigiam aquele processo. Foi então que Félix sinalizou para que Gabriel se aproximasse. Com a chegada do terceiro espírito que até então havia integrado o grupo de perseguidores, Silvia se viu ainda mais desesperada, porquanto a aparência da nova entidade era de assustar. Ao mesmo tempo, o chefe Juvenal, que já o conheciam, começaram a gritar para que ele viesse em seu auxílio. Ei, aleijado, vê-nos tirar daqui. Estamos presos como se fôssemos passarinhos numa armadilha. Venha, faça alguma coisa rápido. Procurando ajudá-los, agora revelando a sua real investidura, ainda que mantivesse os aleijões de sua aparência, Gabriel respondeu: Sim, meus amigos, estou aqui para ajudá-los a vencer seus próprios desafios. Chega o dia em que as coisas mudam, e esse é o momento adequado para o despertamento de suas almas. Gabriel falava inspirado pelas forças de Alfonso, que o envolviam numa luminosidade suave, propícia para favorecer a receptividade do pensamento dos espíritos instrutores, que governavam aquele instante na vida dos 4 indivíduos. Pare de fazer discurso, seu idiota. Venha logo e nos tire daqui, porque se demorar muito vai ter que se ver conosco pessoalmente, falou Juvenal, irritado e desesperado ao mesmo tempo. Agora isso já não é mais possível, meus amigos. Vocês se enraizaram muito nos prazeres divididos com essa pobre moça. De tanto desfrutarem dos excessos ao lado dela, conquistaram a possibilidade de se manterem fixados nela por mais tempo, como tem sido de seus desejos intensos. Cala a boca, seu maldito! Vociferou em desequilíbrio o chefe, surpreendido pelas palavras daquela entidade que até então lhes parecera um imbecil no aprendizado dos delitos vibratórios que a ambos competia lhe ensinar. Não adianta perder a calma, chefe. As leis espirituais não desamparam a ninguém, e de uma forma ou de outra, todos nós seremos convocados a assumir nossas escolhas. A partir de agora, vocês estarão entrando na carne dessa mulher como sempre o desejaram. E dizendo isso, direcionado pelas forças superiores e pela ação magnética dos 2 instrutores, Gabriel passou a enviar cargas de energias potentes e muito próximas das densas forças materiais. O teor de magnetismo que lhes caracterizava a expressão viciosa, aliado à condição favorável com que Silvia, promíscua e leviana, lhes favorecia, criava um ambiente adequado para que o processo de reencarnação compulsória se iniciasse, à revelia dos próprios interessados, com o apoio das forças positivas, conquanto mais densas de Gabriel, responsável pela magnetização que permitiu a união das 2 entidades alucinadas às células fecundadas no íntimo da mulher, tudo sob a supervisão dos instrutores espirituais superiores. Estimulado pela ação das entidades instrutoras, Gabriel colocou todo o seu potencial magnético a serviço do processo reencarnatório, tecendo laços poderosos entre os 2 espíritos, aparentando 2 peixes enredados na própria rede. E os 2 corpúsculos de vida
que se alojariam no útero da futura mamãe, como os pródromos de 2 novos corpos, a crescerem no ambiente que outrora exploravam. Enquanto isso acontecia, Silvia era contida pelas entidades amigas que a envolviam em fluidos balsamizantes, preparando-lhe a atmosfera espiritual para a possibilidade da maternidade, jamais idealizada em seus planos de mulher vulgarizada. O único filho que possuía e que, entrando na adolescência, lhe produzia as poucas alegrias que podia experimentar, pelo amor sadio e sincero que dele recebia, seria até então o ponto final de suas pretensões maternais. Por isso o espírito de Silvia se debatia desesperado, ao perceber que 2 almas deformadas, animalizadas e asquerosas, agora se mantinham imantadas à sua organização biológica, como 2 plantas espinhosas a brotarem de suas entranhas, produzindo-lhes horrorosas sensações. Ainda que entre os 3 houvesse longo período de convivência e aproveitamento das baixas sensações, a jovem os repelia enojada, porquanto não desejava receber aquilo em seu íntimo a se tornarem seus filhos. Passaram a lutar como animais ferozes numa mesma jaula, se agredindo, mordendo e ferindo. Como espíritos, no campo do sexo haviam sido gozadores dos mesmos prazeres. No entanto, como almas a formarem corpos dentro de outro corpo, isso lhe produzia terrível repulsa, tão forte que os espíritos responsáveis por tal processo atuaram em benefício dos 3, produzindo-lhes o sono espiritual, para que não viesse a entrar no estado alucinatório ou mentalmente desequilibrado. A associação de longo curso no prazer e no vício ganhava a partir daquele momento a oportunidade de maior entrelaçamento para que todos os envolvidos aprendessem a se suportar e a se entreajudar, trocando suas energias de insanidade e loucura pelas do afeto verdadeiro, construído desde as pulsações uterinas. Naturalmente, entretanto, entre os 3 ainda não havia antecedentes do afeto. Marcelo, no íntimo, não imaginava de que da sua união sexual com Silvia havia se originado o processo de renascimento daqueles 2 espíritos. No entanto, uma sensação de repulsa contra a moça cresceu em sua alma. Aquela mulher o havia usado, pensava ele. Enquanto visse entender como era isso possível, a alma de Silvia penetrar seu corpo despido sobre o leito, desaparecendo no vaso carnal que lhe marcava a identidade na presente encarnação, enquanto que o chefe Juvenal, agora atontados pelos fluidos anestésicos, sem entenderem o porquê da sensação de prisão a que se viam retidos, se mantinham orbitando a atmosfera de Silvia, naquele quarto, como 2 loucos amarrados que se vissem impedidos de sair. Enquanto isso acontecia no plano espiritual, Silvia acordava no corpo carnal, guardando a estranha sensação do sonho tenebroso que acabara de ter, atribuindo as visões horripilantes ao pesadelo rotineiro que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ao seu lado, Marcelo ressonava. Não imaginava ele que dentro de algumas semanas, aqueles minutos de excitação e leviandade iriam se transformar numa complicada dor de cabeça, quando sua condição de masculinidade seria desafiada pelo efeito de seus atos, convocando-o a assumir como homem as consequências de seus atos sexuais irresponsáveis. Capítulo 32. Terça-feira, 3. O motel. Proteção aos bons. Enquanto tudo isso acontecia na suíte de Marcelo e Silvia, voltemos um pouco no tempo, para observar os fatos que envolveram nossos personagens Marisa e Glauco. Quando finalmente a esposa de Marcelo conseguiu que o rapaz a levasse para dentro do quarto respectivo, aquela suíte que se encontrava defronte da ocupada por seu marido traidor e Silvia. Abandonando a crise nervosa e agressiva, adotou a estratégia do abatimento emocional, vertendo copiosas lágrimas. Sua mente estava em perfeita sintonia com os espíritos que a intuíam nos planos de conquista, manipulada pelas forças inferiores que se uniu harmoniosamente aos seus interesses, tanto relacionados às entidades da organização quanto aquelas vinculadas às ações encomendadas através da malfadada médium Messia. Como já falamos anteriormente, possuindo um motel, inúmeros quartos e ambientes
destinado à satisfação da sexualidade física. Havia no mundo espiritual que lhe correspondia, os correspondentes palcos para a participação de todo tipo de espíritos. Por isso, o ambiente do quarto de Marisa e Glauco era absolutamente idêntico àquela da suíte onde Marcelo e Silvia davam vazão aos seus impulsos instintivos. Arquibancada repleta, como se cada quarto fosse um palco preparado para o desfrute e a participação das centenas de entidades inferiores que se ajuntavam na atmosfera daquele centro de desgastes emocionais. E havia protagonistas variados para os mais diversos tipos de experiências carnais, dependendo do espetáculo que se observava no interior de cada suíte. Em uma, se encontravam entidades que se ligavam às práticas sadomasoquistas, relembrando os antigos tempos de barbáries, asselvajando-se nas mesmas atitudes. Em outros se congregavam espíritos vinculados aos excessos de vícios químicos. Outro grupo preferia assistir e participar de orgias coletivas, enquanto mais alguns se dedicavam aos desfrutes das emoções ligadas às relações homossexuais. Cada quarto, assim, apresentava seu espetáculo e era povoado pelo tipo de espíritos que a ele concorria, segundo seus desejos idênticos. Reconhecemos que tais locais de encontros sexuais não albergam apenas pessoas que se queiram usar fisicamente, sem responsabilidades afetivas. Sabemos que inúmeros seres que se amam se encontram em tais locais para as trocas afetivas, e nessas condições são também auxiliados por entidades amigas que a muito custo procuram estabelecer uma proteção vibratória que vise diminuir a ação curiosa de entidades pervertidas, acostumadas a atacar as pessoas invigilantes. É natural que a afetividade sincera santifique a união física, quando seja a base sobre a qual a sexualidade se exercite. Assim, no quarto de Marisa, as entidades inferiores se aglomeravam da mesma forma que nos outros. No entanto, para a surpresa de muitos, a atmosfera espiritual da mulher era absolutamente diversa da que Glauco emitia. Parece que, alertado pela proteção espiritual que o acompanhava, sem que com isso interferisse no seu poder de decisão, Glauco se mantinha a postos contra qualquer tipo de sensação inferior. Ao seu redor, um halo de vibrações luminosas era produzido pelo exercício da própria vontade, do seu próprio estado de vigilância mental, a controlar os influxos de seus pensamentos e comandar a reação de seus desejos. Ele já se vira errando em outras épocas de sua vida e ainda guardava no íntimo da alma as cicatrizes dolorosas de seus equívocos, muitos dos quais tiveram por cenário quartos como aquele, cheios de espelhos, de provocações e confortos a amolentar as defesas do espírito, em função das exigências do corpo. Já Marisa era uma perfeita marionete nas mãos das entidades. Inúmeros espíritos convocados pelo compromisso estabelecido entre Marisa e Messi ali estavam, buscando a todo custo se fazerem sentir e envolver Glauco. Ao redor de seu halo de força positiva, mantido por uma consciência clara e lúcida, inúmeros espíritos escuros tentavam uma brecha na defesa para instalarem-se nos terminais mentais do rapaz. Era uma luta que não se constatava pelos olhos da carne, mas que aos olhares dos espíritos era perfeitamente visível, como se uma fortaleza estivesse sendo atacada por todos os lados. Vendo que esses esforços eram vãos, os que dirigiam o pensamento de Marisa gritaram-lhe aos ouvidos: ousadia! Ousadia, precisamos que você o provoque. Sem ouvir tais ordens, com os ouvidos da matéria, tal determinação caiu-lhe na mente espiritual, como se a forçasse a agir com rapidez, caso desejasse aproveitar a oportunidade rara. Sentindo-se determinada a aproveitar todas as chances, Marisa passou ao ataque, enquanto que Glauco buscava contornar a situação de maneira cavalheiresca e fraterna. Calma, Marisa. Tudo tem uma explicação, não se desespere. Você não pode se entregar assim à revolta. Glauco, eu não sei mais o que fazer de minha vida. Sempre amei esse homem que está dormindo com outra bem na minha cara. Não há nada pior para a estima de uma mulher do que se ver trocada nestas condições. Vendo que Glauco escutava seu desabafo,
Inspirada pela própria astúcia conjugada com a das entidades que a exploravam, Marisa continuou. Eu me sinto um traste, uma criatura desprezível, Glauco. Sempre procurei fazer tudo o que esse cara queria de mim, correspondendo a todos os seus caprichos nos momentos de intimidade. Jamais neguei nenhum tipo de prazer, nem deixei de atender aos seus desejos. Submeti-me a cirurgias, dediquei-me a sessões de musculação, usei remédios para manter a forma, persegui o número do manequim que mais lhe agradasse. E misturando o estado de lucidez com algumas atitudes próprias de uma alucinada, Marisa passou a erguer o tom de voz, falando e tratando de arrancar com violência a blusa, como alguém que desejasse se exibir a fim de mostrar a outro homem a sua condição de beleza física ultrajada pelo esposo que a desprezara. Veja, Glauco, eu sou uma bruxa por acaso? Se eu sou repulsiva, me diga. Fale com sinceridade, pelo amor de Deus. Me confirme aquilo que estou sentindo sobre mim mesma. E a cena grotesca se apresentou aos olhos atônitos de Glauco. Um corpo esbelto e lindo surgia provocante, favorecido pela roupa íntima estrategicamente escolhida, visando aquele exato momento. Marisa se apresentava ostentante, o porte feminino extremamente atraente, além de realçar sua beleza com o toque do perfume de Gláucia, sua noiva. Nesse exato momento, as forças vibratórias agressoras se fizeram mais ativas, acercando-se ao máximo das defesas de Glauco. A atmosfera de luz que existia à sua volta foi reduzida na expressão, em face de sua sintonia com a beleza física daquela mulher, ao despertar em seu instinto masculino a curiosidade e, quem sabe, o desejo. Não havia, entretanto, capitulado como era de se esperar. Glauco se mantinha no mesmo lugar onde estava, enquanto Marisa seguia despindo-se para se exibir e provocar o desejo do homem que tinha sob suas garras. Tal comportamento da moça era temperado com uma atmosfera de semi-desequilíbrio, como se estivesse se conduzindo assim por causa de seu estado emocional abalado, em decorrência do flagrante de infidelidade do marido. Vendo que Glauco não cedia como era de se esperar, a plateia de entidades que assistia excitada àquela cena, sabendo que tudo não passava de uma estratégia da moça para envolver o rapaz, começou a manifestar-se. Vamos lá, mostra que você é homem, gritavam uns. Sua bonequinha medrosa, onde é que você deixou sua saia? Explodiam outros. Aproveite, seu frouxo. Veja a mercadoria que está nas suas mãos, vai querer que outro a desfrute? Ao mesmo tempo, os dirigentes da estranha exibição passaram a induzir Marisa a tomar as atitudes finais, com as quais pretendiam comprometer o equilíbrio de Glauco. Ataque! Ataque, mulher, agora ao ataque! Marisa sentiu a ordem emanar dentro de seu ser, e então, mais do que depressa, acercou-se do rapaz e envolveu com seus braços, apertando de encontro ao peito. Diga-me, Glauco, eu causo ausco nos homens? Falou Marisa em uma voz a pedir dele uma demonstração carinhosa que a salvasse da ideia de mulher repulsiva. Marisa procurava despertar em seu íntimo o desejo de homem ao contato com ela. Afagando-lhe os cabelos, beijava-lhe o pescoço enquanto a cena continuava a produzir, nos assistentes invisíveis, aplausos e exclamações de euforia. Isso até que, enfim, a coisa estava muito demorada, vamos logo. Glauco se encontrava em uma delicada situação. Não desejava tornar mais delicado o estado psicológico daquela mulher que se queixava da traição. No entanto, tinha sua consciência desperta para os deveres morais com Gláucia, deveres que um dia já havia negligenciado e amargado a difícil colheita da vergonha. Apesar do avanço arrojado de Marisa, que até aquele momento não contara com qualquer recusa por parte do rapaz, a atmosfera espiritual luminosa de Glauco, ainda que parcialmente reduzida no primeiro instante, voltou a reassumir a forma anterior, agora vitalizada por um brilho ainda mais forte. E para os seus amigos espirituais, que até aquele momento estavam acompanhando a cena, sem interpor em qualquer defesa para não lhe prejudicar a vontade pessoal, necessário ao testemunho que precisava enfrentar com suas próprias forças, foi uma alegria imensa, quando repercutiu no ambiente espiritual daquele quarto de luxúrias a decomposição moral, proveniente do pensamento de Glauco, as palavras maravilhosas e salvadoras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Os mentores espirituais presentes, que até então eram invisíveis a todos os demais espíritos levianos que tentavam se locupletar com as baixas emoções em jogo, uniram-se em preces, como a despertarem uma chuva imediata de forças superiores, iluminando aquele quarto, imobilizando todas as entidades trevosas que dali não conseguiram escapar, como se tivessem sido presas por um poderoso imã aos próprios lugares. Alfonso e Félix, que se revezavam entre os 2 quartos, onde as nossas personagens escolhiam seus destinos, entreolharam-se contentes e disseram quase que uníssono: "Nosso irmão pede ajuda a Deus, vamos? Ele está vigilante e o pai nunca se esquece de seus filhos." O choque fluídico foi imediato. Todas as entidades negativas do ambiente se viram bloqueadas pela excelsa força luminosa que chegava de mais além. Como que por encanto, Glauco se vira fortificado, inspirado pela lembrança de Gláucia, lembrança essa reforçada pela exalação perfumosa que partia de Marisa e que correspondia à memória da companheira. Afastou de si a jovem alucinada, jogando-a sobre a cama com certa dose de energia decidida. Assustada com a reação, aquela mulher que jamais se vira recusada nos oferecimentos levianos que tivera na vida até aquele dia, avaliava por primeira vez a vontade masculina, contrária às facilidades sexuais promovidas por ela. Com os olhos arregalados, como que não acreditando no que estava vendo, Marisa gritou com voz de infeliz: "Pois então você também me repudia, Glauco?" Sereno, mais firme, envolvido pela ação determinada dos espíritos amigos que o sustentavam na decisão que escolhera, Glauco respondeu: "Você é uma mulher atraente e digna demais para se oferecer dessa maneira. Qualquer homem de bom gosto se veria muito honrado em ser companhia a uma mulher como você. No entanto, Marisa, cada um de nós tem sua vida e tem seus compromissos. E se você se permite descer a ladeira da insensatez, porque seu companheiro supostamente a está traindo, eu não pretendo fazer o mesmo com aquela que amo e a quem respeito com todas as forças de minha alma. Por mais vantajosa que me seja a sua oferta, Marisa, Gláucia é tão credora de meus carinhos que o mais alucinante prazer que desfrutasse em seu corpo escultural jamais justificaria uma só lágrima da mulher que amo. Vista-se que vamos embora daqui." E como se ela se fizesse de desentendida, Glauco completou: "Se não desejasse vestir, deixe suas coisas na garagem e você trate de ir de táxi." Sem a ação direta das entidades obsessoras, agora bloqueadas sem ação, Marisa percebera com facilidade que as coisas não tinham transcorrido como seus planos desejavam. Ainda assim, que mantivesse o coração azedado pela conduta firme de Glauco, e a partir daquele momento, o mesmo rapaz se tornasse seu adversário, seu inimigo pessoal, sabia que não poderia permanecer ali ao Deus dará. Tratou então de arrumar-se como podia, observando que boa parte dos botões de sua blusa haviam sido arrancados quando de seu esforço de despir-se repentinamente. Mesmo assim, procurou fechá-la como lhe fosse possível, inserindo-a na saia na altura da cintura, ao mesmo tempo em que tentava recompor o penteado desconjuntado. A maquiagem borrada seria impossível modificar até que chegasse em sua casa. A mágoa contra Glauco crescia a cada minuto, como se a culpa de tudo aquilo fosse dele. Não lhe ocorria o fato de o mesmo estar ali com a sincera disposição de auxiliá-la, tentando evitar um desenrolar trágico para o flagrante de traição. Quisera usar a infidelidade do marido como pretexto para facilitar a intimidade com Glauco, ao mesmo tempo em que obteria provas fotográficas contra o esposo, que saberia usar no momento adequado para tirar vantagem ou prejudicar Marcelo. Precisava, sim, sair dali na companhia daquele rapaz agora detestável. Entrou no veículo de Glauco, fechando a cara, enquanto o rapaz manobrava a cobertura que vedava a garagem para sair. Tinham-se passado quase 2 horas desde a chegada de ambos ao motel. Marisa agarrou sua blusa, a máquina fotográfica, e, confundida pela postura reta do noivo de Gláucia, sentia-se rebaixada moralmente diante dele, ainda que procurasse manter a pose de indignação. Pensava em devolver-lhe a ofensa um dia, humilhando-o igualmente, lançar algum boato sobre sua masculinidade no ambiente dos amigos comuns, dando a ideia de que se tratava, na verdade, de um rapaz afeminado,
Poderia ser uma das formas de se vingar daquele desaforo. De um jeito ou de outro, Marisa iria dar o troco, aquela que considerava uma afronta, quando se reduzir à condição de vulgar, imagem que efetivamente a representava com perfeição, no exato momento em que pretendia se entregar como mulher apaixonada. O carro rolou na direção da saída. Por excesso de cortesia, Glauco pediu ao atendente que verificasse a conta e procurou quitar o tempo ali decorrido, esperando a abertura do portão que dava acesso à rua. Assim que tudo se fez conferido e pago, foi franqueada sua partida, descendo a rampa sem imaginar que logo mais adiante seu cunhado Luiz, conversando com Glaucia, sua noiva, estavam dentro do carro do primeiro esperando por ele. Tão logo Luiz vislumbrou o carro descendo a rampa, abriu a porta de seu veículo e se postou no meio da rua para interromper a passagem de Glauco. Vendo o cunhado de plantão no meio da passagem, pôde imaginar que aquela situação iria produzir desdobramentos desagradáveis em sua vida. Não sabia, entretanto, que logo depois de parar atendendo ao sinal de Luiz, Glaucia sairia pela outra porta do veículo e viria na direção do carro do noivo com o olhar assustado de alguém que não acreditava no que estava vendo. Nesse momento, Marisa percebeu que poderia exercitar magistralmente a sua contrariedade, vendo a noiva vindo em sua direção. Ainda que mantivesse a consciência tranquila, Glauco se fez lívido por imaginar tudo o que poderia estar passando-lhe pelo pensamento e pelo sentimento. Abriu a porta do carro e se colocou pronto para conversar com a companheira. Visivelmente nervosa, ainda que se esforçasse para se manter equilibrada, Glaucia exclamou: "Glauco, o que está acontecendo aqui?" "Glaucia, se você souber escutar, posso lhe explicar tudo." "Explicar o inexplicável?" gritou Luiz alucinado e envolvido por Jefferson, o espírito perseguidor. "Você foi pego com a cueca suja de batom e está querendo explicar o quê?" Notando que o irmão de Glaucia não permitiria qualquer entendimento, Glauco limitou-se a exclamar sucinto: "Estive aqui para tentar evitar uma tragédia, na qual Marisa ameaçava matar Marcelo, que está aí dentro com uma amante." "Ah, que piada de mau gosto!" respondeu arrogante Luiz. Glaucia, então, olhou para dentro do veículo para constatar em seu interior. Era realmente Marisa quem se encontrava. E então, maldosa e cheia de desejo de infelicitar a vida afetiva de Glauco, a jovem ousada e desequilibrada agora, já sem a companhia intensa das entidades negativas que a acompanhavam, tratou de afastar as duas frentes da blusa sem botões, deixando todo o seu colo à mostra. Como envenenar o olhar da noiva do rapaz, insinuando que, na verdade, ambos haviam se dedicado a intimidades inconfessáveis, como poderia se provar pela condição de suas vestes. Glaucia engoliu a seco aquela afronta, ao mesmo tempo em que repetia ao noivo trêmula: "Mas Glauco, Marisa está seminua." Voltando seus olhos na direção do interior do veículo, o rapaz percebera que a mulher astuta se fizera oferecida para produzir o cenário perfeito às conclusões negativas a respeito de sua conduta. Observando o tipo de comportamento de Marisa, agora assumindo a sua maldade deliberada, Glauco não titubeou em adotar a medida que lhe parecia mais adequada. Dirigiu-se à porta que Marisa ocupava no veículo e, abrindo, arrastou a ousada e perigosa mulher para fora do mesmo, dizendo que ela não merecia qualquer outro tipo de tratamento, pela maneira vil e mesquinha como estava se comportando. Glaucia jamais havia visto Glauco tomar uma atitude dessas com ninguém, e, observando a indignação em seus atos, constatou que ele também estava surpreso com a conduta de Marisa. Nesse exato momento, Félix se aproximou da mente da noiva do rapaz e, conectando seu pensamento ao da jovem, irradiou-lhe uma força calmante, despertando sua lembrança sobre o aviso que houvera recebido dias antes, falando dos momentos difíceis que iria enfrentar ao lado do rapaz amado, tanto quanto do testemunho que ele poderia ter que passar. Glaucia não registrara conscientemente tal emissão. No entanto, sua alma recordou-se dos avisos recebidos na casa espírita, para que soubesse se manter em equilíbrio nas horas difíceis que esperavam pelo casal que se amava. Percebendo a irritação e indignação de Glauco em relação a Marisa, que foi atirada por ele no meio-fio sem qualquer consideração, ofendido por sua postura indecente e venenosa, Glaucia ponderou mais equilibrada: "Deixe ela aí. Luiz se incumbe de levá-la embora. Vamos, Glauco, precisamos conversar."
Vendo então que a noiva não agira como seria capaz de se esperar, desequilibrando-se por aceitar morder a isca da malícia, Marisa passou a gritar enquanto o casal entrava no carro e tomava outro rumo. Você me paga, seu aproveitador. Me seduz e depois me joga na rua, seu safado. Marisa estava alucinando, vitimada pela própria maldade e pelo insucesso de seus planos. Restava Luiz ali na rua, incumbido pela irmã para resolver o problema de Marisa. Despida diante de seus olhos, em evidente estado de desequilíbrio, o rapaz não conseguira deixar de observá-la como homem, atraído pela sua seminudez. Estendeu a mão para erguê-la e conduziu ao carro para levá-la ao destino que indicasse. Estimulado pelas suas formas físicas à mostra, Luiz, excessivamente marcado pelo desequilíbrio, logo viu a possibilidade de aproveitar-se daquele corpo, mandado por Marisa em desajuste. Jefferson provocava-lhe as sensações e instintos, sugerindo-lhe que o cunhado já tinha se servido, coisa na qual efetivamente Luiz acreditava, ele bem que poderia aproveitar também. Marisa, por sua vez, era uma pilha de nervos, à beira do desajuste completo. Aquelas emoções que confundem o erotismo com a ansiedade, para logo mais terminarem em decepção e vergonha, para a vaidade e orgulho de mulher repudiada, faziam dela um amontoado de carne sem rumo, com ódio ardendo em seu coração, tanto contra o marido que a desrespeitava, quanto pelo outro ser cobiçado que não caíra em suas garras. Marisa se deixara arrastar para o âmbito do sentimento ferido, isolador da consciência vigilante. Luiz, ao invés de levar Marisa para o destino solicitado, em face do horário, imaginando que ela não deveria ter se alimentado, resolveu por conta própria levá-la para jantar em algum lugar discreto, oferecendo-lhe uma jaqueta que trazia consigo, como sobretudo para tornar mais discreto o estado de suas roupas, deixando-se conduzir pelo galante rapaz que então ficara sabendo ser irmão de Gláucia. Marisa, confusa, aceitou o alvitre da refeição, como alguém que, já tendo perdido tudo o que desejava, aproveitaria a circunstância de quem já não tem mais nada a empenhar. Sabendo dedilhar-lhe as fibras da emoção, e não tocando no assunto delicado da cena ocorrida à saída do motel, ambos foram se envolvendo em uma atmosfera de cumplicidade, regada a bebida suave até que a embriaguez relaxou todas as suas barreiras, e com a desculpa de resgatar a autoestima perdida, se não foi capaz de arrastar para a cama o noivo de Gláucia, ao menos o faria com seu irmão. Foi assim, sem que pensarem os esforços dos espíritos amigos no sentido de evitar a continuidade das tragédias morais envolvendo Luiz, Marisa e os outros integrantes desta história, com exceção de Glauco e Gláucia, continuavam os demais andando pelos caminhos tortuosos de uma vida aventureira e perigosa. Longe dali, Glauco e Gláucia se entregavam ao diálogo sincero. Sabendo dos avisos que lhes haviam chegado através de Olívia, Gláucia exigiu que a conversa se fizesse na presença da mãe em sua residência, onde por cautela saberia que encontraria o respaldo para qualquer ideia mais drástica, ficando mais protegida contra a atuação de entidades inferiores, que sempre se valem dos momentos de desequilíbrio para atuarem no sentido de empurrar as pessoas para os caminhos dolorosos e traumáticos. Assim pediu que o noivo a levasse para casa, onde conversariam caso a oração familiar já tivesse terminado. Efetivamente, no íntimo da família naquela noite apenas Olívia e o esposo João se encontravam, tendo sido encerrada a oração costumeira, durante a qual a genitora de Gláucia sentira ativamente a presença dos mentores espirituais, magnetizando o ambiente para os eventos que logo a seguir se dariam. Ainda que Glauco ponderasse sobre a inconveniência de levar tais amargos momentos para o interior do lar de Gláucia, a jovem se mostrou irredutível na decisão, explicando que não pretendia ficar exposta à influência de entidades negativas, que facilmente poderiam induzi-la a agir contra seus sentimentos. O rapaz, percebendo o esforço de se controlar que a noiva demonstrava, acabou por levá-la de volta ao lar. Assim que chegaram, era visível em ambos o estado de dor íntima, e se Gláucia possuía motivos para pensar como qualquer um ser induzido a imaginar, Glauco se via ferido pela ironia dos fatos, tornando-se vítima pela tentativa de fazer o bem. Sempre houvera aprendido nas lições do Evangelho. Não tirava de Gláucia, no entanto, a razão por se encontrar entre a dúvida e a descrença. Vendo a aflição de ambos,
Olivia entendera o porquê do amparo espiritual intenso e inusual de que havia sido objeto seu lar naquela noite. Sabia que chegara o momento de ouvi-los, não mais como mãe ou futura sogra, mas sim como simples irmã que ama e é capaz de superar tudo, para que a verdade não acabe corroída pela força do mal, mesmo quando pareça que as circunstâncias conspirem para a condenação. Relembrava-se palavra por palavra das exortações recebidas na casa espírita semanas antes, a convocá-la para uma nova atitude com a qual a construção do futuro daquelas duas almas poderia consolidar-se. Glauco, convicto de sua inocência, sentou-se decidido para que aquela mulher generosa pudesse ser a testemunha de sua consciência limpa e sua confissão filial. João havia se retirado para o quarto, em busca do seu tradicional futebol, como se não houvesse coisa mais importante na vida. No entanto, considerando o nível pouco desenvolvido de sua sensibilidade, podiam os espíritos bem dizer naquela noite, a função daquele futebol aprender diante da TV, os despreparados para a compreensão dos dramas existenciais, divertindo-se com as tolices do mundo, para que não se ocupassem em aumentar as dores alheias com palpites despropositados, embasados nos preconceitos da ignorância. Com base nas noções espirituais de tolerância e boa vontade, Olivia escutou o desabafo de Glauco, iniciado com a ressalva de que depois que contasse todas as circunstâncias que lhe aconteceram naquele dia, se Glaucia desejasse romper o noivado e afastar-se dele, ele seria o primeiro a deixá-la viver a vida em paz. Não iria adulterar a verdade, nem omitir qualquer informação só para parecer-se ter razão. Iria ser aquele que confessa, ainda que não acreditassem nele. Então, depois de tais ressalvas, Glauco passou a relatar todos os fatos, sem nada ocultar nem colorir, até que, sem conseguir mais se controlar, desabou em lágrimas dolorosas de angústia, quando chegou ao relato do encontro com a noiva às portas do motel, mas não pôde continuar. Apesar de tudo, Glauco fez questão de evitar comentar o segredo que sabia acerca de Luiz e sua conduta promíscua. Ao seu lado, entidades luminosas se postavam, em respeito ao seu esforço de redenção moral, mesmo que isso lhe custasse o noivado e a convivência com aquela família, que em realidade era a única família verdadeira com que podia contar, uma vez que sua mãe era falecida e seu pai, homem sem escrúpulos, não conseguira manter a ligação com Glauco desde o falecimento precoce da esposa. Glauco não se ligara afetivamente ao pai porque este, ainda que com uma vida confortável, se mantinha distante, mergulhado em seus negócios e aventuras conjugais, com as mocinhas caçadoras de fortunas que sempre andavam à solta. Soluçando sem mais poder conter-se, o rapaz se entregou ao mutismo sem mais ter o que falar. Ao mesmo tempo, Glaucia derrubava lágrimas de emoção diante daquela cena tão marcante para sua alma. Tudo o que Glauco lhes contara se encaixava naquele perfil perigoso, a qual os espíritos haviam se referido. A palavra de Olivia seguiu-se após, consoladora e cheia de esperanças, espalhando o lenitivo da confiança, que depositava na confissão de Glauco, dando-lhe o consolo das palavras de alento tão importantes para aquele que luta por uma verdade que vale mais do que a própria felicidade afetiva. Olivia era o arauto dos amigos invisíveis, a entregarem ao rapaz, através de seus lábios, a exortação do bem, reequilibrando suas forças e revitalizando suas esperanças. Glauco não podia entender o bem-estar que o carinho de Olivia, que tinha todos os motivos para duvidar dele, lhe causava ao externar sua confiança em sua boa intenção. Isso transmitiu-se para o coração de Glaucia, que naquele ambiente favorável se deixou contagiar pela devoção do noivo, pelo carinho de sua mãe e pela ação do mundo espiritual, que sabia de suas dores do passado e lutava para que suas cicatrizes não voltassem a sangrar, fosse por acreditar na traição ou pela simples dúvida que Marisa maldosamente tentara semear em seu íntimo. E então, a noite terminou com o relato de Olivia para os dois companheiros sobre as exortações do mundo invisível, acerca do momento delicado que passariam, relembrando que em momento algum se veriam desassistidos da proteção indispensável à vitória diante do testemunho moral daquele casal que chegara ao ambiente às portas de um desajuste que significava a ruptura. Surgiu uma união ainda mais consolidada, solidificada pela compreensão e pela capacidade de entendimento.
irrigada pela sinceridade e pela verdade, que, respeitada em todos os seus horizontes, é o selo da paz da consciência e da harmonia dos corações. Não era esse o sentimento dos demais integrantes da nossa história. Capítulo 33. A pedagogia do bem. Com relação aos espíritos que foram capturados pelo campo magnético, existente tanto no quarto de Glauco quanto no que era ocupado por Marcelo, sabemos que Juvenal e o chefe foram se apequenando e se acomodando no interior do útero da futura mãe, adormecidos para que pudessem ser preparados para a reencarnação compulsória que se iniciara naquele mesmo dia. Os demais obsessores de Silvia e Marcelo haviam sido afastados e encaminhados para os campos de atendimento, localizados nas dimensões espirituais, igualmente submetidos a um processo ionoterápico para o reajustamento de seus centros cerebrais, tanto quanto para a dissolução das ligações magnéticas produzidas pela hipnose, a que haviam sido submetidos quando de seu adestramento, pelos que comandavam a respectiva área na organização. No tocante aos que acompanhavam o desempenho de Glauco sob os ataques descontrolados de Marisa e os que compunham a plateia desavisada, a paralisação magnética permitira que pudessem presenciar a ação das entidades superiores no socorro do jovem, identificando a superioridade e o poder do amor, como a lhes indicar o novo rumo a seguir, abandonando uma vida de devassidão e de crimes. Com a impossibilidade de locomoção, foram atingidos no seu mais íntimo sentimento, ficando deveras impressionados com a capacidade de ação de tais forças desconhecidas. Ao mesmo tempo, depois que esse fato se deu, inumeráveis entidades se fizeram visíveis no ambiente, muitas das quais eram parentes, amigos, tutores dos próprios espíritos, que desde longa data os buscavam para um encaminhamento decisivo no momento adequado. Aquela havia se tornado a hora apropriada. Ali na arena dos prazeres, cercado pelos contingentes humanos desajustados, um cristão dera testemunho de sua fé, tanto quanto os antigos mártires cantavam nos momentos que antecediam a morte nas arenas romanas do passado. A oração de Glauco correspondeu a esse cântico de socorro e de fé, entregando-se às forças maiores do bem, e possibilitou a ocorrência do fenômeno magnético que viera balsamizar não só o seu coração, mas sim o de todos os espíritos levianos que ali se encontravam. Tocados pelo maravilhoso e pelo sobrenatural, sem poderem arredar pé daquele ambiente, tiveram que se submeter à observação das forças amorosas, atuando sobre os aflitos e frágeis, sem estabelecerem qualquer violência contra os que eram constrangidos apenas a observar os valores da bondade de Deus. E os mesmos que ridicularizavam os esforços de elevação de Glauco, apupando, vaiando, desqualificando como homem, agora se submetiam ao sublime poder, tanto quanto ao encontro com os entes que não haviam sido esquecidos em seus corações. Não teriam como fugir de si mesmos. Por isso a maioria acabou se entregando ao processo de iluminação, sendo levados para as instituições espirituais nas quais receberiam o tratamento vibratório, adequado para a depuração dos fluidos malsãos que haviam inoculado em si mesmos, depois de largo tempo de desequilíbrios e de excessos nas diversas áreas da influenciação negativa junto aos homens e mulheres. Por isso, tanto a organização quanto a tarefa espiritual, realizada nas dependências asquerosas e repulsivas de Dona Mércia, estavam vulneradas pela debanda de entidades. Principalmente no caso de Dona Mércia, os efeitos eram muito graves para sua própria responsabilidade. Como muitos consulentes interessados em suas ofertas se dispunham a obter atendimento preferencial, mediante largas somas em dinheiro, o pagamento feito por Marisa quanto da solicitação de certos serviços garantira que um grande contingente de entidades, alguma com bastante experiência obsessiva, fosse destacada para o local do ataque, para que lograsse influenciar Glauco na rendição diante da tentação física que Marisa o submeteria. Todas estas entidades acabaram impedidas de voltar, a maioria, como falamos, porque entender a existência de uma força soberana e mais generosa do que qualquer outra. A minoria rebelde, entretanto, também se viu obstada em regressar imediatamente, uma vez que envolvida pelo magnetismo daquele momento,
foram inoculadas pelo poder avassalador da compaixão celeste, respirando os fluidos balsâmicos e as emanações anestésicas, adormecendo pesadamente no sono terapêutico que os limparia das influências perniciosas da hipnose. Além do mais, ainda que voltassem à liberdade mais tarde, depois do despertamento, já teriam se passado longas semanas ou meses, durante os quais as suas vítimas já estariam mais recuperadas de sua interferência e, por si mesmas, poderiam dificultar a retomada dos mesmos níveis de atuação obsessiva de antes. Dona Messia, entretanto, não suportara uma perda tão drástica, acostumada às trocas magnéticas que a afinidade constante no mal lhe propiciava há anos, suas forças se debilitaram de forma assustadora. Sem o cortejo de entidades interesseiras ali abastecer as vibrações, Messia se vira entregue a um entorpecimento inexplicável. Nem mesmo o espírito controlador de suas faculdades conseguira modificar o estado de ânimo da mulher, já por si só desgastada pelas inúmeras aplicações danosas de seus fluidos vitalizadores, oferecidos para as práticas mais inferiores que se possam imaginar. A queda de seu fluxo energético fez com que a clientela invisível que a sugava deixasse de ser atendida, ainda que sob o protesto dos muitos que se valiam de suas energias para conseguirem os seus objetivos. Com isso não tardou, para que Dona Messia deixasse de ter condições para atender o público normal dos consulentes encarnados. No entanto, por mais que fossem avisados das dificuldades de Messia, a maioria não entendia suas limitações, desferindo-lhe expressões de ingratidão, ameaças e outras tantas palavras de intimidação, sem a menor consideração para o seu estado orgânico e mental. Suas faculdades mediúnicas, malversadas durante décadas, haviam sido avariadas pelo choque magnético da perda daqueles que a sustentavam. Ao mesmo tempo em que, enfraquecida fisicamente, há muito que as suas energias não eram repostas no tempo e na quantidade necessárias, fosse pela alimentação material sempre deficiente, fosse pela falta do descanso indispensável à recuperação orgânica. Tendo que atender ao cortejo dos importantes consulentes, sempre a pagarem poupudas propinas por seus favores de sensitiva, esqueceu-se Messia de que a fonte de todas as bênçãos não é o veio dourado dos recursos humanos, mas sim o filão invisível do ouro da bondade, nascido do coração do Criador. Sem se abastecer do alimento certo, fatalmente não tardaria para que suas energias se tornassem insuficientes para a manutenção do equilíbrio orgânico, e com isso o desajuste dos centros cerebrais se apresentou imperativo. Dona Messia delirava dia e noite. Bastou uma semana após o evento do motel envolvendo Marisa e Glauco para que as consequências funestas se patenteassem. Fraqueza profunda se apossara de seu corpo, e não importava o que se fizesse, pareciam inúteis todos os esforços em recuperá-la. Ligada diretamente a ela, a entidade que a controlava recebia todos os impactos das medicações que eram administradas a médium, receitadas por médico de confiança. Ao mesmo tempo, assim que se instalara a fragilidade referida, o perispírito de Messia passara a ter mais consciência e lucidez, deixando o corpo carnal com maior consciência e encontrando logo ao seu lado as entidades inferiores que ajudavam na execução criminosa dos desejos daqueles que se contratavam de seus préstimos. Enquanto seu corpo se entregava à fraqueza, transferida ao hospital em condição de emergência, a constatação de sua participação em imensa rede de desajustes e delitos tornou ainda mais difícil a modificação do seu estado físico. Compreendendo o tamanho de suas culpas, ao identificar-se mais livre das algemas do corpo carnal, Messia observou-se rodeada por entidades horrendas, anões deformados, seres monstruosos que babavam líquido viscoso. Esses encontros faziam-na desesperar-se, buscando retornar ao corpo frágil em aflitiva manifestação de um desdobramento perturbado. Agora afrouxados os laços da matéria orgânica, a consciência da médium vigilante se fizera mais clara, e em decorrência aumentara o pavor diante do que iria encontrar do lado de lá, transformando em pesadelos os mais rápidos momentos do sono. Os pesadelos agitados, perturbando-lhe o estado orgânico, repercutiam também no tipo de tratamento que recebia.
Vendo suas agonias durante o repouso, os médicos adotaram o uso de medicação neuroléptica, com a finalidade de tentar diminuir as conversas com seres invisíveis ou os relatos de ambientes grotescos. Seu sistema endócrino estava perturbado. A produção do sangue se encontrava comprometida por anos de descuido magnético. Os médios que não servem ao dever da fraternidade e se deixam arrastar para o nível inferior dos interesses mundanos, no dizer do próprio Jesus, já encontraram aí a sua recompensa. Que não pleiteiam as recompensas celestes que estarão destinadas apenas àqueles que não se deixaram arrastar pelas ambições terrenas, servindo a causa do Cristo por amor tão somente. Estávamos assistindo aos últimos dias de Dona Mércia no corpo físico, agora que o desajuste atingir o clímax e que não lhe seriam mais favoráveis qualquer esforços da medicina para controlar os focos de infecção que espocavam, originados das bactérias que lhe povoavam o corpo e que agora se multiplicavam de forma normal e sem controle biológico do seu organismo debilitado. Ao lado dela, Félix e Alfonso, sempre acompanhados por Magnus, observavam os tristes efeitos da malversação dos dons divinos, a impedir que alguma atitude mais direta de proteção lhe pudesse ser ofertada além das próprias orações. Entendendo seu estado de impossibilitados de atuar de forma direta para a diminuição desse panorama de agonias, as entidades amigas, no intuito de melhorar ao menos o estado geral do equilíbrio da agonizante, aplicaram-lhe passos magnéticos para amortecerem a lucidez visual no campo do espírito, visão essa que fora longamente exercitada durante a vida física e que agora devassava-lhe com maior clareza o triste cenário que a esperava. Com isso, Mércia deixara de se assustar tanto com as presenças nocivas, ao mesmo tempo em que poderia acordar mais serenamente, sem os gritos e expressões alucinadas, diminuindo-se então as doses de medicação e garantindo-lhe uma mais suave despedida do corpo físico. Ao mesmo tempo, tornando-se visível por alguns momentos, Alfonso dirigiu-se aos frequentadores invisíveis daquele quarto hospitalar e exclamou compassivo e enérgico: "O Senhor é generoso para com todos os seus filhos. Este é o momento do acerto de contas a que todos temos que acorrer, tenhamos ou não o esqueleto revestido de carne. Todos nós somos filhos de Deus e seremos responsabilizados por nossos atos por força da lei. Vocês não precisam fazer o mal para essa irmã, sofra as consequências de seus desatinos. Por isso convoco-os a que esqueçam o mal recebido e aceitem o convite do amor. Se o aceitarem, garante o Divino Mestre acolhida para todos, independente dos crimes que tenham cometido o dia. Lembre-se, se não aceitarem os convites da bondade, deverão se preparar para prestar contas de seus atos ao juízo inflexível da própria consciência, como nossa desditosa irmã é obrigada a fazer nestes instantes dolorosos para o seu espírito." A palavra rápida e vibrante de Alfonso pegou a muitos de surpresa. Assustados, a maioria correu do local. Uma pequena parte permaneceu entre o medo e a revolta, a gritar que não era justo, que Deus mandasse protetores para pessoas que se haviam transformado em demônios na vida deles. E, por fim, apenas 3 dentre os mais de 50 entidades, entendendo o aceno de Alfonso, se dirigiram até ele imaginando um missionário da divindade, prostraram-se aos seus pés e disseram-se arrependidas do mal que já haviam feito. Imediatamente do campo magnético luminoso que surgia a partir de Alfonso, 3 espíritos trabalhadores se apresentaram no recinto, reerguendo as almas abatidas que haviam aceitado o chamamento do bem, e então, recolhidas com carinho, foram levadas ao processo de refazimento. Deixando o ambiente, garantiram ao moribundo uma porção de forças para que os instantes finais do corpo de carne correspondessem a um curso de amadurecimento para o espírito, que continuará vivo e defrontando por seus acertos e erros, sem nenhuma desculpa. Você se lembra pelo menos dos 10 mandamentos? Se não se lembrar dos 10, esforcemo-nos para guardar pelo menos alguns deles, e isso já nos será muito útil para nossa melhoria pessoal. Não furtareis. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejarei a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno.
nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Vocês hão de convir que se os integrantes desta história tivessem seguido estes mandamentos, não teríamos chegado até aqui, não é mesmo?